pessoal, tudo bom? Hoje eu tô aqui com a dubladora Miriam Fischer e eu vou entrevistar ela. Primeira pergunta, Miriam, qual é a sua formação? Eu comecei pequena, trabalhando, pequenas participações com 9 anos e depois de 12 em diante fiz novela, né, teatro, fiz cinema e comecei a dublar aos 13 anos também. Então a minha formação artística é empírica. Não precisei fazer faculdade, estudei por minha conta, eu já tinha meu registro profissional aos 14 anos, fiz psicologia, mas larguei, era muito trabalho, não estava dando para conciliar, e como eu dublava já bastante, aí larguei a faculdade e fiquei só dublando mesmo. Isso já responde outra pergunta que eu ia fazer pra ela, quando você decidiu ser dubladora. Na verdade, eu não decidi, eu virei. Na época que eu comecei a dublar, não tinha muita criança, só eventualmente. Tinha um filme da Disney, aí eles faziam teste com as crianças e aí dublavam, mas não tinha assim uma continuidade. E aí uma diretora me viu numa novela que eu fazia e foi lá, pegou meu telefone e tal, e me ligou e perguntou, você quer fazer um teste de dublagem? Aí eu já era interessadíssima em dublagem, só que naquela época ninguém dava muito a fonte, entendeu? Eu perguntava às pessoas, como é que é esse negócio de dublagem? É muito difícil. Aí eu, tá. Ninguém dava, vai ali, procura tal, não. Aí ela me ligou, né? Você quer fazer um teste? Eu, claro, tá. E fui. Não cabia na roupa, de tão nervosa. Falta de ar, assim, desesperada. Aí fiz o teste, passei e comecei a fazer uma série chamada Família, que passava na TV Bandeirantes. E era muito legal. Uma menina da minha idade, com os problemas que eu também tinha, as mesmas questões, foi muito legal. Então, já que as pessoas no passado diziam que era difícil e não explicavam, eu vou perguntar pra você, então, como é que é o processo pra se tornar um dublador? Essa é uma boa pergunta, porque sempre perguntam muito, né? Por e-mail, no Face e tal. Eu procuro responder as pessoas, mas eu não tenho muito tempo. A minha vida é muito corrida. Dentro da medida do possível eu respondo. Mas é a próxima vez que perguntarem assim, isso, eu mando o link do vídeo. Então, chegou na parte que você queria. Bom, o que acontece? Pra ser dublador, você tem que ser ator. Então você tem que ter o registro profissional. Não é ter o DRT, como as pessoas falam, porque você tem DRT. DRT é Delegacia Regional do Trabalho. Ninguém tem DRT, gente. As pessoas têm registro profissional, que o DRT concede. Mas precisa ser ator? A dublagem é uma atuação, né? Você vai interpretar, só que você vai passar só através da voz. E nós somos ligados ao Sindicato dos Artistas. Então, você precisa ser ator para trabalhar. Aí você, já sendo ator, ou tirando o seu registro, fazendo um curso de teatro profissionalizante, antigamente era mais difícil até entrar, era mais fechado. Mas hoje em dia você vai procurar um curso de dublagem e depois começar a batalhar, que não é fácil. Os cursos, em geral, eles indicam quem você deve procurar. Cada casa tem um critério, né? Cada empresa, dentro do possível, você vai fazer um teste e começar a batalhar. Você pode ser um grande ator, maravilhoso, mas a dublagem é um outro veículo e aí você tem que ter a humildade de começar com pequenos papéis e ficar feliz com cada um deles, porque essa é uma característica da dublagem que eu acho apaixonante. Hoje eu faço um protagonista e amanhã eu faço um pequeno papel. Pra mim, esse pequeno papel tem a mesma importância que a protagonista, porque se você for reparar bem nos filmes, tem um homem, uma mulher, o coadjuvante e o resto são pontas, pequenos papéis. E se você não tiver boas pessoas fazendo isso, a dublagem não fica legal. Então, é importante sim. Acho que tudo que você faz, você tem que fazer com amor. Então, se a minha função é varrer, eu tenho que varrer feliz e direito. Não posso não estar feliz, mas tenho que varrer direito. Então, não importa se eu vou dublar uma frase ou 100, eu tenho que dublar legal. Quais foram ou são seus personagens favoritos que você dublou? Eu sempre falo na Jane, do Tarzan, porque foi um processo muito difícil e foi, assim, altamente recompensador. É o Garcia Júnior que dirigiu e foi muito bom. Aí ele pediu um negócio, não foi como você queria, né? Ele, não foi, tá? Graças a ele também, que me conduziu de uma forma maravilhosa, que a gente foi em cada detalhezinho. Foi muito bom. Foi uma experiência gratificante mesmo. Você pode fazer uma fala da Jane, então? Ai, meu Deus, tem uma tão... entendi. Aí ele, entendi. É o que eu mais gosto. Tarzan. Tarzan. Entendi. Entendi. Tarzan. Entendi. Qual, na sua opinião, é a maior importância da dublagem? Na Itália, Alemanha, todos os filmes são dublados, porque eles têm orgulho da língua deles. A divulgação e preservação da língua é uma importância da dublagem não só no Brasil, como nos países que dão importância a ela. No nosso país, o analfabetismo é uma realidade. Então as pessoas não têm escola, mas têm televisão. Você vai levar, de alguma forma, a arte às pessoas que não vão acompanhar uma legenda. Uma vez eu estava num táxi, o motorista começou a falar de filmes e tal, não sabia
que eu era dubladora, não reconheceu a voz, que em geral reconhece. Vou falar uma coisa pra senhora. Eu detesto o filme. Eu falei, ele vai falar que detesta o filme dublado. Legendado. Aí eu, jura? Mas por quê? Porque o filme dublado, eu tenho tempo de ver o olho dos atores, o cenário, o figurino. Eu achei tão fofo. Se você quiser ver o filme, é melhor você ver dublado. Mas, bem dublado. Porque quando a dublagem é muito ruim, eu também não quero ver. Aí eu vou ler o filme, já que o meu inglês não é capaz de ver sem legenda. Estão pipocando estúdios pelo Brasil inteiro. Você vai ver até os comerciais na internet deles. Maravilhoso, padrão de qualidade, equipamento. Quando você vai ver o resultado, você fala, o que é isso? Que vergonha. Eu tenho vergonha de uma dublagem não feita, seja onde for. Não, a dublagem do Rio. Não, a dublagem Rio, São Paulo, onde quer que seja, bem feita, é super bem-vinda. Agora, os fãs sabem que é uma dublagem mal feita e uma dublagem bem feita. E eu sempre falo, por favor, comprou um DVD mal dublado, devolve. Fala assim, eu quero uma dublagem boa. Não é assim, a dublagem é horrível. Essa dublagem é horrível. E eu quero uma dublagem de qualidade. Se os fãs não exigirem, a dublagem vai morrer. Porque os distribuidores estão exigindo cada vez menos em termos de qualidade. Eles querem prazo e preço, com honrosas exceções, né? A luta depende também do público. O que você prefere dublar? Desenho, filme ou jogo? Quando eu tô dublando muito desenho animado, eu falo, eu só dublo desenho, eu queria um filminho. Quando eu só tô dublando filme, tô com saudade do desenho. Na verdade, eu gosto de variar. O game é muito bom. Assim, é uma vez só, não é uma série, né? Por exemplo, aquele The Last, como é que é essa música? Isso. Foi só um. Então, assim, aí eu dublei alguns dias, porque era muito grande, foi muito bom. Não deu problema nenhum no negócio. Tem cartão de comida para alguns meses, fácil. Quer explicar isso aí? Eu tava voltando pra cá e fui atacada por 2 babacas, tá bom? Esse a gente tinha imagem, eu vi como é que era o personagem. Alguns eu não sei como é que é. Ele mostra às vezes até o storyboard e tal, não sei o que, mas eu não sei na verdade como é. É uma coisa por intuição. Você repete o que o original fala naquele tempo. A área do League of Legends. Isso, obrigada. Ela, assim, foi um personagem pequenininho, assim, bem rapidinho. De repente ficou uma... Todo mundo ama. Foi engraçado que um fã mandou uma montagem, minha foto, vários personagens, e tinha foto dela. E eu falei, quem é? Eu já dublei? Aí eu descobri que era ela. Porque quando eu dublei, eu não vi. Você já jogou The Last of Us? Não, ainda não. Tem aí, você quer jogar depois? Eu vou jogar depois. Eu vou confessar que eu não sei jogar. Oi? Sarah, preciso que chame seu pai no telefone. Tio Tommy, que horas são? Tenho que falar com seu pai agora, tenho... Tio Tommy? Olá? Agora é você que controla ela. Então, pra andar, é esse aqui. O que foi isso? E esse aqui mexe a câmera, tá vendo? Por enquanto é isso que você tem que fazer. Aí aperta o triângulo. O quarto ali tá... Vou voltar pro quarto. Não, tem um quarto ali meio aberto. Ok. Nova casa. Meu Deus. Ai, deve estar te dando nervoso, né? Ih, caramba. Sai, mulher. Vira a câmera, vira a câmera. Você tá dentro de coisa. Agora que eu entendi. Ok, gente, porque é muito complicado. Ui! Vai. É aí, não? Não. Tem outra porta que tá aberta já. Ai, meu Deus, já tem. Cá, vai. Tá. Negação. Qual é o seu conselho pra alguém que quer seguir a carreira de dublador? Em primeiro lugar, muita disposição, porque vai ter que começar devagar, fazendo coisas pequenas, esperar uma oportunidade para um teste. E assim, tem uma linha tênue entre o interessado e o chato. Então, meu conselho é não ser chato. Mas interessado, sim. Por exemplo, tem gente que... eu posso assistir? Pode, claro. Assim, adoro. Se eu puder ajudar, sempre. Mas aí começa a dar palpite num trabalho que nem faz, entendeu? Não é uma coisa assim, ai meu Deus, tá me faltando uma palavra e a pessoa tal, pô, obrigada. Não é isso. Começa a dar palpite. Ih, tá curto. Ih, tá não sei o quê. Aí você, em geral, você manda aquela pessoa pra bancada, tá, faz algum testezinho ali, vai lá. Ela não consegue fazer. Quem dá muito pitaco lá fora, quando chega ali, não faz. Fica na sua. Você tá ali pra se aprimorar. E você pode ser uma pessoa excepcional, mas você tem que ter a postura e a conduta além do talento. E tem gente também que é ótima e tal, faz um teste maravilhoso e some. Aí, meu Deus do céu, como é que era o nome daquela pessoa que fez aquele teste?
teste. Como é que era a cara dela? Aí, pronto, já esqueci. Escolhe 1 ou 2 lugares pra ficar indo de vez em quando, mas sempre com uma postura adequada. Qual é o processo de dublagem de um filme, um desenho, um jogo? É a mesma coisa ou tem diferença? Não, é basicamente a mesma coisa. O original, filme, script vai pro tradutor, o tradutor vai traduzir, vai mandar pra empresa, a empresa vai mandar pro diretor, o diretor vai marcar o filme, isso no caso de filme e desenho. Game é diferente. Vai cortar o filme de 20 em 20 segundos mais ou menos, minutar a entrada e saída de cena. Às vezes eu não faço isso, tem uma pessoa que minuta por mim. Aí ele manda o filme pra mim, já decupado, né? Aí eu vou assistir e vou ver. Aquela atriz, tem uma pessoa que já dubla. Aí eu vejo a adequação, aí vou escalar as pontas, entrou um porteiro, no início do filme falou, boa noite, senhor. No meio tem um cara mais ou menos da idade dele, que falou qual é o andar, né? E um outro no final que tem mais falas e tal, e que tem a mesma idade. Isso é o esquema. A mesma pessoa vai fazer esses 3 personagens e também pode ser um vozerio. O vozerio é o som ambiente. Um restaurante, a gente fica falando um monte de besteira. E aí, tudo bem? Tudo bem, legal. Eu até ando na rua às vezes, ouvindo assim, pessoas que passam com cortes de fala. Um assunto totalmente nada a ver. Aí ela foi lá na delegacia e aí acabou. Eu não sei o assunto, mas passou por mim. Tem os papéis médios e tem os grandes. A gente tem um cálculo para pagamento de 20 por hora, mas em geral as pessoas fazem mais do que isso. Aí eu vou escalar, fazer uma tabela às 9 da manhã até às 11, vem fulano. Aí quando você chegar no estúdio você vai falar pro técnico, loop, o anel 1. Aí ele já vai lá no computador, já vai aparecer o take que eu vou fazer. Aí a gente dubla, depois vai mixar, que vai juntar o ME, que é músicas e efeitos, com as falas, e aí depois vai para uma revisão, vai pro cliente, o cliente assiste ou não, mas em geral os bons clientes vão assistir e vão devolver para algum eventual concerto ou dando ok que tá tudo bem. A Pri Corrêa perguntou quais os personagens que você dublou. Os personagens de anime, do Yu Yu Hakusho, Botan, a Pandora dos Cavaleiros do Zodíaco, tem a Lilica do Tiny Toons, tem a Vaca da Vaca e o Frango, tem a Charlene da Família Dinossauros, tem a Vicky dos Padrinhos Mágicos, tem a Bellatrix do Harry Potter, aí tem as atrizes Meg Ryan, Angelina Jolie, tem a Drew Barrymore, Winona Ryder, tem a Uma Thurman, Deborah Messing, tem a Jodie Foster, que eu adoro, Nicole Kidman, Christina Applegate, que eu gosto também muito. O que você acha de personagens de anime? Eles são bem histéricos. O problema do anime é que, assim, as frases, às vezes é tata, e aí você vai ler, eu amanhã vou na escola porque as aulas começam e a minha professora disse pra não faltar. Aí eu, caramba, né? E às vezes tá, eu quero tomar café. Olha, eu acho que foi até por isso que o Yu Yu Hakusho fez muito sucesso, porque a gente tinha que inventar muita coisa. E foi uma coisa tão relaxada, bacana, sabe, à vontade, que acho que acabou fazendo sucesso. Lucas Souza Bastos perguntou, tem algum personagem que você gostaria de dublar? Aconteceu há pouco tempo, eu fiz o trailer da Malévola e a Malévola foi dublada em São Paulo. Eles fizeram teste aqui, teste lá e resolveram dublar lá. E eu queria muito ter dublado, mas... E até algumas pessoas falam, parabéns, estava bom. Eu falei, que bom que tava bom, mas não fui eu. Parabéns pra, acho que foi a Leonora Prado, porque as pessoas vêm me cumprimentar, dizendo que tava ótimo o teu trabalho. Parabéns, Leonora. Bruno Vaz perguntou, é mais fácil dublar personagens reais de filmes e seriados ou de animações? Quando você dubla o filme, você tem um limite ali, né? O ator estudou aquele papel meses e construiu. Na verdade, você só vai botar a voz. É como se fosse uma tatuagem do filme. Eu tenho que respeitar o que o ator fez e ir em cima da linha dele. Porque ali tá o rosto, tá o corpo e a minha voz tem que complementar aquilo harmonicamente. No caso do desenho, eu acho que você pode criar mais. Eu acho que criar talvez seja mais difícil. A Pri Corrêa perguntou, a minha pergunta pra ela é o que ela acha mais difícil em dublagem de animação. É criar, por exemplo, a vaca. Esse é porque você não está contando as pedras. Precisa contar as pedras pra brincar. Conte as pedras, tá bom? Olha a outra ali, olha só! Que chato. Não conseguia achar uma voz bacana pra vaca. E ia fazendo meio assim e tal. Aí, de repente, eu criei a risada dela. Porque a risada dela é tipo um carro freando. Né? O carro freando. Né? Mais ou menos isso. Quando eu criei a risada, eu achei a voz. O Denis Bastos perguntou o que ela acha da exigência de alguns estúdios de animação escolherem apresentadores e cantores do momento ao invés de dubladores para seus personagens principais. Sim, ainda estou traumatizado com a voz do Luciano Huck no filme Enrolados. Isso é uma tendência mundial. Os grandes atores vão dublar. Os grandes atores, eu disse, né? É legal se forem grandes atores. O que acontece? Tem uma mídia espontânea. De repente, o distribuidor não precisa pagar a imprensa
imprensa pra divulgar isso. Quem é que vai querer publicar Miriam Fischer está dublando a Jane do Tarzan? Miriam quem? Mas vão querer, do Moscovitz está dublando o Tarzan, né? Que aliás ele foi muito fofo, dublou fofamente. Eu gostei do trabalho dele no Tarzan. Ele teve uma mídia espontânea que falou sobre ele, foi fotografar. Eu acho legal quando são atores dublando, mas eu não concordo com essa coisa de botar não atores dublando, só isso. Mas atores, sejam bem-vindos. A Jane Nascimento perguntou qual é o número do sapato dela. Olha só, o meu sapato é 34. Se você quiser mandar uma coleção maravilhosa pra mim, eu vou adorar. Então, gente, é isso. Essa foi a minha entrevista com a maravilhosa Miriam Fischer. Ela participou de vários personagens da minha infância, então é uma honra pra mim estar aqui falando com ela. É muito legal ouvir sua voz fora de um personagem, assim, parece que eu tô conversando com a minha infância, sabe? É muito legal. Eu me sentindo cada vez mais velha. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu também. Se você gostou do vídeo, dá um like aqui, se inscreve no canal. Beijinho pra todo mundo.